Você já percebeu que as lutas em sua vida parecem maiores do que as de qualquer outra pessoa? Essa não é uma coincidência. Deus tem um propósito específico para você, e é exatamente por isso que as batalhas são tão intensas. Cada desafio que você enfrenta é um sinal de que você foi escolhido para algo grandioso. Quando Deus escolhe alguém, Ele não promete uma jornada fácil, mas garante que suas promessas serão cumpridas. Grandes propósitos vêm com grandes provações, mas essas lutas não são o fim, são o início de um plano divino que está se desenrolando em sua vida, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Você não está sozinho nesse processo. Desde o início, Deus tem preparado tudo para que você chegue ao lugar onde Ele deseja. Cada dor, cada perda e cada dificuldade são ferramentas nas mãos do Criador para moldar você e levá-lo a cumprir o propósito eterno que Ele desenhou especialmente para você. Desde o início, as Escrituras deixam claro que Deus não escolhe ninguém por acaso. Ser escolhido por Deus é um privilégio que carrega um significado eterno. A escolha divina está enraizada em um plano perfeito que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo. Como está escrito em Jeremias capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nasceste, eu te santifiquei. Isso nos ensina que o propósito de Deus para cada vida é único e foi desenhado antes mesmo do nosso primeiro suspiro. A escolha de Deus é marcada por sabedoria e intencionalidade. Ele não olha como o homem olha, mas vê o coração e a disposição de cada um para cumprir seu propósito. A história de Davi ilustra bem essa verdade. Quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, Deus rejeitou todos os irmãos mais velhos de Davi, apesar de suas aparências imponentes. Em vez disso, ele escolheu um jovem pastor de ovelhas, mostrando que o chamado divino não depende das circunstâncias externas, mas da obediência e do coração voltado para Ele. Ser escolhido por Deus muitas vezes implica ser preparado por Ele através de processos que, à primeira vista, podem parecer incompreensíveis. José, por exemplo, foi escolhido ainda na juventude para um propósito grandioso: salvar o povo de Deus durante uma fome devastadora. No entanto, antes de ocupar essa posição, ele foi vendido por seus irmãos, aprisionado injustamente e esquecido no cárcere. Cada etapa dolorosa da sua jornada fazia parte do plano de Deus para moldar seu caráter e capacitá-lo para a missão. Deus não apenas escolhe, mas também equipa seus escolhidos com o que precisam para realizar o propósito divino. Ele não deixa seus filhos desamparados. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, ele se sentiu incapaz, alegando não ter eloquência suficiente. Deus, porém, respondeu: Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo capítulo 4. Isso demonstra que, ao sermos escolhidos, recebemos também a capacitação divina necessária para cumprir a tarefa. Essa capacitação, no entanto, muitas vezes vem acompanhada de desafios e testes. O propósito de Deus não é apenas sobre o destino final, mas sobre a jornada de transformação que nos prepara para ele. A história de Abraão é outro exemplo disso. Quando Deus o chamou para ser o pai de uma grande nação, ele precisou deixar tudo para trás e confiar nas promessas divinas, mesmo sem saber exatamente para onde estava indo. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Esses exemplos mostram que ser escolhido por Deus é um convite para viver uma vida de confiança e obediência. É entender que cada etapa, cada luta e cada vitória fazem parte de um plano maior, que vai além do que podemos enxergar no momento presente. Quando enfrentamos desafios, devemos lembrar que Deus está sempre no controle e que suas promessas nunca falham.
Olhando para esses personagens, percebemos que a escolha divina é sempre acompanhada de um propósito eterno, que impacta não apenas a vida do escolhido, mas também a vida daqueles ao seu redor. Seja José salvando uma nação, Davi liderando Israel ou Abraão gerando uma descendência incontável, todos eles foram moldados pelas mãos de Deus para cumprir algo muito maior do que poderiam imaginar. A escolha divina, portanto, não é um sinal de privilégio sem custo, mas sim de uma missão que requer fé, obediência e perseverança. Isso nos leva a refletir sobre o porquê das lutas e provações serem tão presentes na vida daqueles que têm um chamado especial. Afinal, cada batalha enfrentada é uma preparação para o cumprimento do propósito de Deus, e cada etapa é um degrau que nos leva mais perto do destino final que Ele planejou. As lutas enfrentadas por aqueles que têm um propósito divino são muitas vezes maiores e mais intensas, mas isso não é uma coincidência. Na perspectiva bíblica, as provações não são um sinal de abandono de Deus, mas sim uma evidência de que Ele está preparando seus filhos para algo maior. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações de todo tipo, porque a prova da sua fé produz perseverança. Cada batalha enfrentada por um escolhido de Deus é uma ferramenta para moldar o caráter, fortalecer a fé e capacitar para o propósito. O exemplo de Jó é um dos mais emblemáticos sobre como as lutas estão diretamente conectadas ao propósito. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, mas enfrentou perdas devastadoras. Sua família, suas riquezas e sua saúde foram retiradas em um curto período. Contudo, em meio ao sofrimento, Jó declarou: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Sua fé permaneceu firme e, ao final, Deus restaurou sua vida com bênçãos ainda maiores. Esse relato demonstra que as provações são temporárias e fazem parte de um plano maior que não conseguimos enxergar no momento. As lutas também revelam a importância da dependência de Deus em meio às adversidades. Davi, antes de se tornar rei, passou por anos sendo perseguido por Saul, que buscava matá-lo. Durante esse tempo, Davi refugiou-se no deserto, enfrentou perigos constantes e viveu como fugitivo. Foi nesse contexto que ele escreveu muitos dos salmos, como o Salmo 23, onde declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." As lutas não apenas fortaleceram sua confiança em Deus, mas também o prepararam para liderar Israel com sabedoria e dependência do Senhor. Além disso, as provações servem para separar o que é passageiro do que é eterno. Quando os escolhidos enfrentam dificuldades, são chamados a abandonar tudo aquilo que não contribui para o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever em Filipenses capítulo 3, disse: "Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus." Essa perspectiva nos ensina a focar naquilo que realmente importa, mesmo em meio às batalhas. As lutas também têm um papel essencial na construção da perseverança e da fé inabalável. Assim como um atleta precisa de treinamento intenso para alcançar a vitória, os escolhidos por Deus passam por provas que os tornam mais fortes. Pedro, em sua primeira carta, escreveu: "A provação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo." O fogo das provações não destrói, mas purifica e aperfeiçoa o caráter daqueles que foram chamados por Deus. É importante compreender que as lutas enfrentadas pelos escolhidos não são aleatórias, mas estrategicamente permitidas por Deus para cumprir um propósito maior. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, passou por sofrimentos inimagináveis antes de cumprir sua missão na cruz. No jardim do Getsêmani, ele orou: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus capítulo 26. Essa oração nos ensina que as batalhas fazem parte do plano divino e muitas vezes são o caminho para a vitória final. Por fim, é essencial lembrar que as lutas não definem o fim da jornada, mas são o meio pelo qual Deus transforma seus escolhidos. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de crescimento e um passo mais próximo do cumprimento do propósito. Assim como José, que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, mas ao final declarou: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis capítulo 50. As lutas são um sinal de que Deus está trabalhando ativamente, moldando seus filhos para algo extraordinário, reconhecendo e abandonando pessoas que atrasam seu propósito. Na caminhada cristã, reconhecer e abandonar pessoas tóxicas é uma etapa fundamental para cumprir o propósito de Deus. Nem todos os que caminham conosco foram enviados por Ele, e discernir entre relacionamentos saudáveis e aqueles que nos afastam de nosso chamado é essencial. A palavra nos orienta claramente sobre isso. Como está escrito em Provérbios capítulo 13, "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos sofrerá dano." Esse versículo nos mostra que o ambiente e as pessoas ao nosso redor têm grande impacto em nossa jornada espiritual. Jesus, em sua vida terrena, enfrentou o desafio de conviver com pessoas que tinham intenções contrárias ao propósito divino. Judas, por exemplo, andava entre os 12 discípulos, mas permitiu que a cobiça o corrompesse. Mesmo sabendo da traição que estava por vir, Jesus manteve seu foco na missão dada por Deus Pai. Esse exemplo nos ensina que nem todos ao nosso redor compartilham o mesmo propósito e que precisamos buscar sabedoria divina para discernir quem deve permanecer em nossas vidas. Pessoas tóxicas muitas vezes agem como um peso que nos impede de avançar. Elas trazem negatividade, dúvidas e, em muitos casos, afastam-nos de nossa fé e de nossos valores cristãos. Quando Abraão foi chamado por Deus para sair de sua terra e seguir para um lugar que ele mostraria, Deus instruiu que Abraão deixasse sua parentela para trás. No entanto, Abraão levou Ló consigo. Essa decisão resultou em conflitos entre os pastores de ambos e na necessidade de uma separação posterior. Em Gênesis capítulo 13, Abraão finalmente disse: "Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda." Essa separação foi crucial para que Abraão pudesse seguir o propósito de Deus sem distrações. Reconhecer pessoas tóxicas exige oração e discernimento espiritual. Nem sempre é fácil identificar quem está nos afastando de Deus, especialmente quando esses relacionamentos parecem significativos em nossa vida. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Como Jesus prometeu em João capítulo 16, "Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade." Por meio da oração e da leitura da palavra, Deus nos revela quem são as pessoas que edificam nossa fé e aquelas que precisamos deixar para trás. Além disso, é importante lembrar que abandonar pessoas tóxicas não é um ato de julgamento ou condenação, mas uma forma de proteger nosso coração e nosso propósito. Em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo nos adverte: "Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?" Essa passagem destaca a necessidade de nos separarmos de influências que comprometem nossa caminhada cristã. Afastar-se de relacionamentos tóxicos não significa desprezar ou odiar essas pessoas, mas sim confiar que Deus as conduzirá no tempo e na forma certa. Ao mesmo tempo, devemos nos cercar de pessoas que fortalecem nossa fé
nos encorajam e caminham ao nosso lado em direção ao propósito divino. Como diz Hebreus capítulo 10, consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Relacionamentos saudáveis são uma bênção de Deus para nossa jornada. Assim como Jesus manteve seu foco em sua missão, apesar da presença de Judas, somos chamados a manter nossos olhos fixos no propósito que Deus nos deu. A sabedoria para discernir quem deve permanecer em nossa vida vem do Senhor. E a coragem para abandonar aquilo que não nos edifica é uma demonstração de confiança em sua vontade. Com isso, seguimos mais leves e preparados para enfrentar os desafios que acompanham nosso chamado, encontrando força em Deus nas batalhas. Antes de continuarmos, se esta mensagem tem tocado o seu coração e abençoado a sua vida, curta, comente e compartilhe. Escreva Amém nos comentários e seja parte de algo maior, levar fé, esperança e o amor de Deus a mais vidas. Nosso canal está em crescimento e cada inscrição e curtida nos ajuda a alcançar ainda mais corações. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de espalhar fé e transformação. Contamos com você. Continuando, enfrentar batalhas como parte do propósito divino exige mais do que força humana. É nas adversidades que aprendemos a buscar a força que vem diretamente de Deus, a única capaz de nos sustentar em tempos de dificuldade. Como está escrito em Isaías capítulo 40, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse versículo nos lembra que nossa força não vem de nós mesmos, mas da confiança plena no Senhor. A oração é uma das principais fontes de força para os escolhidos por Deus. Nos momentos de maior dificuldade, Jesus frequentemente se retirava para orar e buscar comunhão com o Pai. No jardim do Getsemane, antes de enfrentar a cruz, ele orou intensamente dizendo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus capítulo 26. Essa cena revela que até mesmo o Filho de Deus encontrou força na oração para cumprir sua missão. Da mesma forma, devemos recorrer à oração em busca de direção e renovação espiritual. Outra forma de encontrar força em Deus é através da sua palavra. A Bíblia está repleta de promessas e verdades que fortalecem o coração em tempos de crise. O Salmo 91 é um exemplo poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa passagem nos lembra que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos encontrar refúgio e segurança na presença de Deus. Meditar nas Escrituras não apenas nos dá esperança, mas também renova nossa mente e fortalece nossa fé. O louvor também é uma ferramenta poderosa para encontrar força em Deus. Paulo e Silas, quando presos, em vez de se lamentarem, começaram a cantar louvores ao Senhor. Como resultado, as cadeias foram quebradas e as portas da prisão se abriram. Atos capítulo 16. Esse episódio mostra que o louvor tem o poder de transformar circunstâncias e renovar o espírito. Quando escolhemos adorar a Deus em meio às lutas, declaramos nossa confiança em sua soberania e recebemos a força necessária para continuar. Além disso, o jejum é uma prática que nos conecta de maneira mais profunda com Deus e nos fortalece espiritualmente. Daniel, ao buscar respostas e direção divina, jejuou por 21 dias, e Deus enviou um anjo para responder suas orações. Daniel capítulo 10. O jejum não é apenas uma renúncia de alimentos, mas uma entrega completa ao Senhor, mostrando nossa dependência total dele. Por meio do jejum, nossos corações são fortalecidos e recebemos clareza espiritual para enfrentar as batalhas. É importante também lembrar que Deus não nos dá uma carga maior do que podemos suportar. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Essa promessa nos assegura que mesmo em nossas batalhas mais difíceis, Deus está presente, fornecendo a força e os recursos necessários para superá-las. Quando buscamos força em Deus, também encontramos a comunidade de fé como um suporte essencial. Em momentos de fraqueza, Deus usa outras pessoas para nos fortalecer e encorajar. Moisés, ao enfrentar uma batalha, precisou do apoio de Arão e Hur para levantar suas mãos, garantindo a vitória do povo de Israel. Êxodo capítulo 17. Esse relato nos ensina que, embora nossa força venha de Deus, Ele também usa a comunhão com outros cristãos para nos apoiar. Cada batalha enfrentada nos ensina que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, mesmo quando não sentimos sua presença de forma imediata. Ele é o refúgio no meio da tempestade, o consolo na angústia e a força em tempos de fraqueza. À medida que aprendemos a depender dele, nossas batalhas se tornam oportunidades de crescimento espiritual e experiências de seu poder e amor em ação. Para alinhar nossas ações ao propósito de Deus, o primeiro passo é buscar a direção do Senhor em todas as áreas da vida. Neemias é um exemplo claro disso. Ao saber da condição de Jerusalém, ele orou e jejuou antes de agir, buscando a orientação de Deus para reconstruir os muros da cidade. Sua obediência e determinação foram instrumentos fundamentais no cumprimento do plano divino. Isso mostra que qualquer ação deve começar com uma entrega a Deus, buscando sua vontade acima de qualquer outra coisa. Outra maneira de alinhar nossas ações é identificar os dons e talentos que Deus nos deu. Em Romanos capítulo 12, Paulo ensina: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Cada pessoa foi equipada com habilidades únicas para contribuir no reino de Deus. Usar esses talentos de maneira intencional é uma forma de honrar o propósito para o qual fomos chamados. No entanto, alinhar nossas ações também significa viver com integridade e pureza. José, ao ser tentado pela esposa de Potifar, escolheu fugir da situação, mesmo sabendo que isso lhe custaria a prisão. Sua decisão de não comprometer sua moralidade foi um reflexo de sua fidelidade a Deus. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, os caminhos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Viver com integridade nos mantém conectados à vontade divina e nos protege de desvios que podem nos afastar do propósito. Servir ao próximo é outra ação que demonstra alinhamento com o propósito de Deus. Jesus, em todo o seu ministério, nos deixou o exemplo perfeito de serviço. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20. Da mesma forma, somos chamados a usar nossas vidas para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. O serviço aos outros é uma das maneiras mais poderosas de viver em conformidade com o propósito divino. Alinhar nossas ações ao propósito de Deus também requer disciplina espiritual. A oração, o estudo da palavra e a prática de princípios bíblicos nos mantém focados no que realmente importa. Daniel, mesmo vivendo em uma cultura pagã na Babilônia, manteve sua disciplina de oração, recusando-se a comprometer sua fé. Sua fidelidade resultou em favor divino, e ele se tornou uma figura de influência, cumprindo o propósito de Deus em meio a uma nação estrangeira. Esse exemplo nos ensina que a disciplina espiritual não apenas fortalece nossa conexão com Deus, mas também nos ajuda a tomar decisões alinhadas à sua vontade. Alinhar nossas ações significa ter coragem para obedecer, mesmo quando isso desafia nossa zona de conforto. Abraão, ao ser chamado por Deus, deixou tudo para trás sem saber exatamente para onde estava indo.
Sua obediência incondicional resultou no cumprimento da promessa de Deus que disse: "Farei de você uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção." Gênesis capítulo 12. Essa confiança plena nos planos de Deus é essencial para viver de acordo com seu propósito. Cada passo dado em obediência e alinhado à vontade de Deus nos aproxima do destino que Ele preparou para nós. À medida que buscamos agir conforme sua direção, descobrimos que suas promessas são cumpridas e seu propósito se manifesta em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Entenda de uma vez por todas: você foi escolhido por Deus, e cada batalha enfrentada é uma preparação divina para o propósito que Ele desenhou para a sua vida. As lutas que parecem impossíveis são, na verdade, a evidência de que você está caminhando no centro da vontade dEle. Deus nunca escolhe alguém sem equipá-lo para a missão, e Ele nunca permite uma provação sem uma vitória preparada. Ao longo da história, vimos que aqueles que confiaram em Deus, mesmo nas maiores adversidades, experimentaram o cumprimento de promessas que impactaram não apenas suas vidas, mas gerações inteiras. Davi, José, Abraão e até mesmo Jesus enfrentaram caminhos difíceis, mas seus passos firmados na fé levaram-nos a conquistas eternas. A sua vida, assim como a deles, é um testemunho em construção, onde Deus está moldando algo maior do que seus olhos podem ver. Então siga em frente. Confie que cada lágrima, cada dor e cada luta tem um propósito. Não permita que as dificuldades ofusquem o chamado que Deus colocou em seu coração. Ele não falha, e suas promessas são tão certas quanto o nascer do sol. Você é parte de um plano eterno, desenhado pelo Criador do universo. Permita que essa verdade fortaleça sua fé e o leve a viver plenamente o propósito para o qual você foi escolhido. Hoje, se o seu coração sente o chamado de Jesus, não ignore essa voz. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, mas Ele, em seu amor infinito, espera por você de braços abertos. Ou, quem sabe, é a primeira vez que você sente o desejo de entregar sua vida a Cristo, o único que pode transformar sua história e dar sentido eterno à sua existência. Este é o momento. Ele está à porta, batendo, e cabe a você abrir. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada com Ele, comente aqui embaixo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador." Declare isso com fé e saiba que, ao fazer essa confissão, o céu se alegra por sua decisão. Não há caminho mais belo do que seguir ao lado dele. Se você já entregou sua vida a Cristo, declare Amém nos comentários, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas e se espalhe como um sopro de esperança. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama, pois juntos podemos levar a palavra de Deus a muitos corações. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você. Até a próxima.